estar juntos, né? Então, para você que está conosco através no rádio tradicional, somos rádio, né, gente? Somos um produto primeiramente em áudio, então a gente agradece muito a você que nos acompanha através dessa mídia, né, do rádio, seja no formato em ondas ampliadas em AM, seja em FM, as duas estão disponíveis, 560 no AM, 79,9 no FM. Também estamos disponíveis em outros meios de entregas, porque afinal de contas a gente também é moderno, né? A gente tem tradição, a gente é de vanguarda, mas a gente se atualizou, fala sério, né? A gente se atualizou. Então a gente também está disponível aí na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br, para você ficar escutando na sua caixinha de som, onde você estiver com o computador na palma da mão. É só levar a gente, baixar o aplicativo aí, Rede Tua Rádio, pronto, lá na sua lojinha, leva a gente para onde quiser na palma da mão. No rádio do carro, óbvio, na faixa estendida em 79,9. E também estamos a partir de agora com imagens. Pronto! Era isso. Em imagens, direto, também simultâneo pelo facebook.com/barra Rede Tua Rádio. Claro, tô gravando esse programa, depois ele fica armazenado em vídeos também, além do Facebook, no youtube.com/arroba Rede Tua Rádio. Meu convidado das sextas-feiras é ninguém mais, ninguém menos, é ele, Rogério Camargo de Carvalho. Bom dia, Rogério! Bom dia, Beverly Rocha e seus inúmeros ouvintes. Nossos inúmeros ouvintes. Eu não sei se são inúmeros, Rogério, mas de uma coisa eu posso ter certeza, eu posso dizer sem medo de errar. São qualificados. Não sei se são, não sei a quantidade, porque a gente, eu nunca me preocupei muito com quantidade, me preocupo muito com qualidade, Rogério, e você? Mas olha, tudo onde eu vou, eles conhecem a Beverly. O que que eu vou dizer? Até Galópolis, até na Ótimo, praia, ótimo. Lagoa Vermelha, Vacaria, Bom Jesus, quer que eu faça o quê? Tá certo, vamos lá então, vamos reconhecer que é bastante também, né. Pronto, receba, diz o outro, né, receba, vou aceitar. Rogério, você me escuta bem, você tá bem com a conexão? Como? Você não tá escutando bem, né, acho que você deve estar escutando pelo som da live. Você tem como tirar o som da live, não acessar a live, mas colocar o som aí no teu na nossa conexão lá pelo Teams, aumentar o volume ali? Botei, botei. Ficou melhor para você? Ficou. Tá ótimo, para nós também ficou melhor, qualificou. Rogério, de imediato, a pauta do programa de hoje é sobre sem vergonha. A gente quer gente sem vergonha. Você gosta de um sem vergonha, Rogério? Eu Tem gosto, gente que eu tá gosto aqui, de um né. sem vergonha. Olha, eu tenho um pouco de vergonha, a gente sempre carrega um pouco de timidez e reserva, né. Para, Rogério, você é o maior sem vergonha que eu conheço. Tô brincando. Gente, aqui é uma brincadeira, tá? A gente vai falar sobre sim, a vergonha tem um papel, né, Rogério? Todos os sentimentos humanos ocupam um papel, mas eles devem ser bem aplicados. Onde deve ser aplicado? A pauta do programa é hoje, né? Quando ter vergonha, quando a vergonha é legítima e quando ela não é. Mas antes de entrar na questão da vergonha, eu quero primeiro, Rogério, te dar um abraço mesmo à distância, sinta-se abraçado. Hoje é o dia do abraço. Opa, E dentro de um abraço a gente resolve tanta coisa, né, Rogério? opa, esse aqui é o abraço da borboleta. É, isso aí. Vamos borboletear hoje, né? Vamos borboletear. É isso aí, é isso aí. Eu já me dei um abraço também, porque, às vezes, Rogério, a gente se esquece que o primeiro abraço que a gente dá é na gente mesmo, né? Pode, não precisa ser necessariamente literal, pode ser literal, por que não? Mas ele pode ser interno, nem todo mundo se abraça, nem todo mundo se acolhe, nem todo mundo se coloca no colo, e a gente precisaria aprender isso, né, Rogério? Eu acho que depois que as pessoas pararam de dançar de rosto colado, o abraço foi esquecido, viu. E Hoje tem e ninguém tem mais gen e só tem no gente que baile não de casal gosta. que dançar com alguém de rosto colado ou abraçado, né. Uhum, uhum. Ao passo que eu tô reconhecendo aqui que um abraço é muito importante, o Rogério tem um monte de gente que não gosta de abraço, não gosta de toque, né. Sim, tem. Tem pessoas que são aversivas ao toque. Uhum. E não e te digo mais, elas deveriam aprender a tocar e ser tocada, porque não tem coisa melhor do que a gente ter alguém da nossa própria espécie nos abraçando, né. Uhum, uhum. Eu concordo contigo, porque, tem coisas que a gente só consegue no outro, né.
Por exemplo, Sim. enxergar a si mesmo, Rogério, perpassa pelo olhar do outro. Não quero dizer que tem um valor maior o olhar do outro, mas a gente só consegue olhar para si como se fosse uma espécie de o outro como um espelho, né. A gente só consegue saber porque a gente precisa de referenciais, de paradoxos, perspectiva, né. Então a gente precisa do outro para também ser, né. A gente não pode ser só sozinho. Se a gente fosse só e sozinho, talvez a gente não tivesse nem percepção sobre si, né. A Agora eu fui gente não longe, hein. pode a gente não foi bastante longe, mas eu vou te acompanhar nessa navegada aí. É que o único espelho d'água que a gente reconhece, "Ah, que espelho d'água bonito", é o do Narciso, né, que ele se viu na água, né. Agora aquele espelho, assim, de pé, a gente às vezes renega ele, né, que a gente tem que ver nosso corpo, né, que o nosso corpo ao longo dos anos vai se transformando, né. Então a gente vai se rejeitando muitas vezes a própria imagem, viu. Conheço pessoas que não gostam de espelho e evitam se olhar. Uhum. Então, ok, não é o tema do programa, a gente poderia ficar Sim. aqui dentro de um abraço, seria No um baita. registro, né. Seria um baita assunto, certamente, mas a gente já falou outras vezes sobre isso, então eu não vou hoje me ater, Rogério, até porque, eu andei, nesses últimos tempos, eu fiquei um tempo, Rogério, sem sair tanto, sabe, mais paradinha, mais enfim, tem momentos da vida que a gente fica mais na da gente, né. E Sim. num certo momento retomei algumas atividades sociais, etcétera. Então, nessa retomada de atividades sociais, de encontro com pessoas, de estar em atividades que são talvez até formativas, eu tenho assim, me salta aos olhos, Rogério, não sei se são as bolhas que eu convivo, mas me saltou aos olhos a quantidade de vergonha. As pessoas estão, assim, no geral, envergonhadas, Sim. mas envergonhadas pelos motivos equivocados. Por exemplo, as pessoas têm vergonha de dizer: "Ah, o que tu pensa?". A pessoa não diz, tem vergonha, num lugar público, né. Estamos Sim. num lugar público com 5, 6, 10 pessoas juntas, e aí alguém pergunta: "Ah, o que você pensa sobre, sei lá, sobre o clima?". As pessoas ninguém fala, né. "O que você pensa sobre valor?". Ninguém fala. "O que você pensa sobre si?". Fale um pouco sobre você, não tem nada para dizer, tem nada para dizer. Fale sobre seu produto, seu ser não tem nada para dizer. Aí vai para as redes sociais, vai para a internet, despenca a falar de uma maneira, às vezes, maldosa, às vezes de uma maneira, com foco equivocado, e enfim. Então, a gente tem vergonha, Rogério, de si, tem vergonha dos seus pensamentos, dos seus valores, da sua história, da sua trajetória, por vezes as pessoas têm vergonha disso, né, de si mesmas, Sim. mas não têm vergonha de coisas que são vergonhosas, sabe. Tem coisa o que que é vergonhoso, Rogério? Atos que nos deixam deveriam nos deixar com vergonha. Roubar. Roubar, não deveria a gente não deveria ter vergonha de roubar? É uma coisa E se errada. corromper também, né. Isso, é errado, o que é errado é vergonhoso. Se é errado, a gente vai sentir vergonha, né. E aí as pessoas dizem: "Não, eu vou fazer, mas eu vou fazer escondido". Se você vai fazer escondido, você tem que ter fibra emocional, psique emocional, para lidar com as consequências. Agora, Sim. ser você, que é por si só um milagre, toda pessoa é por natureza um próprio milagre, é um milagre ambulante, Rogério. E aí a gente tem Nasceu vergonha. aqui, o milagre se fez. Então, e aí a gente tem vergonha. Como assim? Olha, todos nós temos um traço inibitório, uns mais fracos, outros mais fortes, Beverly, né. A gente carrega isso, Uhum, e muitas vezes é herdado da própria família ou das próprias repressões, né, seja da escola ou seja social, né. E hoje tu sabe que qualquer um vai lá e diz que isso é feio, né, qualquer uhum, um, né. uhum, E uhum. se tu tá muito aberto e tá perdido nesse vazio, tu aceita isso. Sim. Não tem coisa melhor do que bater um papo numa fila, né, uma boa conversa, Uhum. né, falar, né. Sim. Que isso se perdeu, isso se diminuiu bastante, viu. Depois que começou as escritas, assim, no WhatsApp, nas redes social, no Messenger e por aí vai, são inúmeras, possibilidades, as pessoas perderam a fala. A Uhum, gente percebe, uhum. às vezes, falam sozinho, mas não fala com o outro que está do lado. Verdade. Fala, no mesmo endereço, pelo WhatsApp, mas a pessoa tá do lado ali pronta para falar, não fala, né. É, e depois se tu observar, eu não sei se é certo ou se é errado,
mas é uma observação que hoje eu não sei como é que está. A professora chega na sala de aula e diz assim: "Silêncio", geral, né, ninguém se manifesta, né. Chega numa empresa também, está trabalhando todo mundo lá, está conversando, aí chega o chefe: "Vamos parar? Uhum, Parou? Deu?", sabe. Então esses cortes, essa castração verbal, ela está demais. Isso também afeta o indivíduo. uhum. Certamente. Rogério, eu tenho alguns ouvintes que já começaram a participar, então eu vou trazê-los e a gente vai desenvolvendo aqui o nosso assunto. O Ademar Ok. Roberto Sebem, que mora no Cinquentenário, é uma pessoa incrível, nosso crítico de arte, né? Gente qualificada. Como eu Sim, disse, eu não tenho certeza sobre quantidade, mas sobre qualidade eu tenho certeza absoluta. E o Ademar é uma dessas pessoas, né, que são qualificadas, né? São amigos qualificados, ouvintes qualificados, cidadãos qualificados. E eu brincava um pouquinho mais cedo, antes de começar o programa Agora Tá na Pauta, sobre que eu gosto muito do frio, né, dá licença, respeito quem não gosta, mas eu gosto de expressar minha felicidade, porque que dia mais lindo, sim. poder degustar, né, das delícias do frio. E a gente vinha falando do café, do chimarrão, das delícias que eu acho delicioso o frio, embora, né, tem gente que não gosta, ok. E aí o Ademar Roberto, se bem que certamente é das pessoas que não gostam, disse o seguinte: "Beverly, bom dia. O Criador fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, pelado. A criatura só se cobriu depois do pecado, o que permite pensar que frio é um castigo." Ai, Ademar, com a sua Mas picardia. 50% do mundo está castigado, né, porque se metade do mundo é frio, né. Sim, eu ouvi esses dias num programa, não me recordo qual o programa que foi que eu estava assistindo, era no rádio. Acho que era um podcast, para ser mais exata, e a pessoa dizia que ela religiosamente vem fazendo o exercício de tomar banho gelado, inclusive nesses primeiros dias frios, tá mantendo a disciplina. E aí eu fiquei pensando, isso que é disciplina. Se tem disciplina, manter banho frio no inverno é para os cora aí tem que ser corajoso, né, Rogério? Olha, mas é uma experiência agradável, né. Eu sou a favor desses banhos, tá. Sério? É, Sério. não cheguei nesse nível de maturidade, ainda não tenho, não tenho ainda não. Banho pra mim tem que ser quentinho, gostoso, mas tudo bem, também como entendo, respeito, né. A Terezinha Borda tinha me mandado antes, Rogério, um cardzinho do dia do abraço, né, e eu acabei não lendo um textinho que veio junto, que é muito bonito, que diz: "Há abraços, Rogério, que chegam como resposta de Deus para dias difíceis. Sem dizer uma única palavra, esses abraços acalmam, fortalecem e lembram que nunca estamos sozinhos. Que hoje você encontre carinho sincero, paz do coração e pessoas que abracem a sua alma." E aí ela está falando de um outro tipo de abraço, que a gente começou o programa falando disso, mas não mencionou. Eu falei, né, do abraço físico, você também falou do abraço importante, o abraço borboleta, né? Sim. Abraçar a si mesmo. E ela trouxe aqui a perspectiva de abraços de alma, que não são feitos com os braços, são feitos muitas vezes com os olhos, né, Rogério? Tem olhares que atingem a alma da gente, que é como se fosse um abraço, né, porque a gente também desaprendeu o caminho, Rogério, assim como desaprendeu o lugar correto da vergonha, desaprendeu o toque, né, o precioso de um toque, um abraço, Sim. a gente desaprendeu a olhar as pessoas nos olhos, a gente não olha mais nos olhos, né. É, porque as pessoas questionam, né, o que está me encarando? É verdade, Está me é olhando, verdade. está com fome? Sabe, as pessoas já saem tendo piti, né. É fato, é fato. Parece que o olhar se tornou ameaçador, né. Sim, eu concordo contigo. Né, virou Ai, ameaçador. E a coisa que te conduz para tudo que é lado é o olhar, né. sim, sim. Eu eu tô rindo porque eu lembrei, Rogério, não foi esse ano ainda, foi ano passado, Sim. eu estava caminhando pelo centro em Caxias do Sul, né, me deslocando de um lugar a outro a pé, bem na região da Praça Dante, e eu tô rindo sozinha porque eu lembrei, né, e aí vinha uma pessoa um pouco mais longe, eu tenho baixa acuidade visual, ponto. Ou seja, eu não enxergo direito, eu me sinto de vez em quando, Rogério, o Mister Magoo. Sabe o Mister Magoo? Ah, Eu conheço. eu O eu desenho mais famoso da nossa época. eu olho pra mas eu não tô enxergando, né, então eu fixo o olho, dou aquela fixadinha no olho, e aí vinha uma pessoa, eu acho que era, eu não me recordo se era um homem ou se era uma mulher, ficou pra mim mais a reação do que a questão do gênero, mas enfim, era uma pessoa que vinha num estilo, sabe, a pessoa estava style.
Eu estava bonita, a pessoa estava bem arrumada, e eu forcei os olhos, assim, para enxergar. Nossa, que bonito, o que que essa pessoa fez que ficou tão bonita, assim, style, Sim. né. E a pessoa vinha longe e eu dei uma forçadinha no olho, assim, e aí quando eu cruzei pela pessoa, dei um sorriso, né, esbocei um sorriso, porque eu vinha olhando, e a pessoa meio que me encarou, assim, de alto a baixo, do tipo assim: "Que essa daí quer me olhando, né?". Sim. E aí eu não me aguentei, né, Rogério, voltei de ré, toquei no braço da pessoa e disse: "Olha, tu não me leva a mal, eu estava observando de longe, eu achei bonito o teu visual, né, e queria identificar o que é, porque eu acho que tem coisas que a gente pode copiar, se é bonito copiar, fazer também, eu achei bonito. Tu me desculpa, eu fiquei olhando mais intensamente, porque eu não enxergo direito". Eu não enxergo muito bem, e aí eu precisei ficar olhando melhor para identificar o que que eu tinha achado de tão legal no visual, né, na Sim. roupa, assim, no look. E aí a pessoa: "Ah, tá, tá, tudo bem, então ok", né. Mas precisei explicar, porque senão ficou sabe aquele clima ruim? O olhar é que tem que justificar, né. Ai, que vergonha, eu tô rindo sozinha agora, né, daquela em diante eu tento não ficar olhando muito quando eu não enxergo, porque é isso, né, Rogério, as pessoas às vezes interpretam Mas errado. deve tem pessoas que levantam de manhã e saem exalando brilho, brincadeira, sai brilhando. É que nem disse a nossa ouvinte aí, né, um abraço da alma. Mas tem pessoas que levantam com o espírito alegre, a alma brilhando, o olhar, assim, um olhar verdejante, sabe? Aquela coisa do verde, que o verde é uma coisa que acalma, né. Então a gente levanta exalando alegria. Na alma, no espírito, na mente, no corpo, o corpo todo flui, né. Uhum. Aí isso te chama atenção, e muitas vezes as pessoas nem têm essa percepção de toda essa esse conjunto da obra, sabe. Perfeito, perfeito. A Ana Célia, nossa querida amiga aqui também, ela mandou um abraço apertado para todos nós, Rogério, tá entregue. E ela escreveu aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: Rogério, Beverly, sabe quem ou o que me abraçou hoje? 7 horas da manhã, com 5 graus na temperatura? Adivinha, Rogério? Meu filho, meu neto, meu É, eu, marido, eu pensei que fosse isso também, mas não foi, foi a piscina térmica. A piscina térmica, ela disse: ai, que delícia, por que não dá para fala: se. "Que chique, Não, hein". ela é fina, ela é fina. E ela diz o seguinte: "Não dá para se entregar, né, porque aquela dorzinha na lombar vem, outras dorzinhas também, então show, porque o inverno, o frio tá só começando, então ela tá se exercitando na piscina térmica". Que abraço gostoso, uma piscina quentinha, hein. Olha, o nosso corpo é 75% d'água. Água com água é um casamento perfeito. Deu match, né, deu match. É. A nossa super artista de rua, Teca, ela já deu um oizinho pra gente lá na live, e aqui no WhatsApp ela diz: "Feliz dia do abraço, Beverly e Rorô". Obrigado. Tá entregue, tá entregue. Rogério, mas voltando aqui à questão da vergonha, embora você tenha dito que sim, a vergonha, como todos os sentimentos, tem o seu lugar, a gente está tendo vergonha do que não deveria e do que não deveria a gente está tendo. Então, como é que a gente faz, Rogério, para, primeiro, ter um pouquinho mais de autoconfiança naquilo que é. Naquilo que é bonito, naquilo que é moral, naquilo que é ético. Tem gente, Rogério, que se acha feio. Eu entendo que existe um padrão de beleza em cada tempo, em cada época, de ciclos em ciclos eles mudam, né. Por exemplo, já teve um ciclo histórico que hoje o que é considerado feio foi bonito. Por exemplo, pessoas gordinhas, né, quadris grandes, né, para as mulheres, homens carequinhas. Já teve um momento histórico que esse era o padrão, as pessoas bonitas eram Tiveram assim. vez também, né. É isso, então a gente não pode olhar, para o bonito e para o feio só de um jeito, tem mais jeitos de olhar. Mas tem pessoas que mesmo sendo bonitas, mesmo sendo padrão, se acham feias. Então não vai ter solução para quem se acha feio. Para quem se acha feio, pode, sei lá, fazer uma plástica, nascer de novo, se a pessoa se acha feio, talvez ela vai continuar se achando feia, né. Olha, a gente carrega muitas inversões no nosso decorrer da vida, né. Inverte-se muitas coisas e a gente também distorce, né. E que nem a gente tá falando no olhar, né, o olhar nosso também é distorsivo, sabia, Beverly? Conforme se tu pegar uma certa situação e mostrar para 10 pessoas, cada um vai ver de olhar diferente, né. Uhum. Então nós temos a capacidade de se perder
nas inversões e distorções. Sim. En então a gente tem que procurar compreender que processo eu tenho, né, e procurar distorcer isso, sabe, e inverter. Uhum. O que que é isso? Converter numa situação agradável. É mais ou menos assim, para dar um exemplo, né, aqui na serra, a gente chama, um produto que é tipicamente colonial, ou de cueca virada ou de grosstoli. Você pode Sim, escolher. Eu sei que tem uma diferença ali, mas enfim, mais ou menos isso, né, cueca virada ou grosso. Por que que o nome é cueca virada? Porque quando a gente faz a massinha, a gente faz ela e dá uma dobrada para um lado, né. Ela certo. dobra para dentro de si, ela dá uma dobrada para o lado. Seria mais ou menos como se a gente primeiro desse essa dobrada e depois desdobrasse de novo, né, pra achar o lugar certo, né, Rogério. Sim. Se Pois é, se tá Beverly, dobrado errado, desdobra. desdobra. Isso não, ninguém está vendo. E se alguém vê, e alguém te perguntar assim: "Tu não te enxerga?", responda: "Eu me enxergo sim e muito bem. Sou BBI, bela, bonita e inteligente". Essa é boa. É, eu entendo que talvez a gente não se sinta tão padrão, né, aquela coisa do estar no padrão para poder se sentir adequado, bonito, enfim. Mas a gente tem que reconhecer, Rogério, que em toda a vida tem uma beleza, até naquilo que talvez não faça mais parte do padrão, tem uma beleza, tá ali dentro uma beleza que é a beleza do milagre de existir, de ser, e reconhecer isso já dá uma certa paz, já coloca a gente num lugar diferente. Talvez ainda assim a gente não se sinta padrão, suficiente, adequado, mas daí, Rogério, ter vergonha de si, aí já mora quase que uma patologia, não mora? É, se isso vai se reforçando com o passar dos anos, sabe, e ganha potência na tua vida, aí fica somando. Aí tu vai ter uma somatopsicopatologia, né, com certeza. Vai Uhum. ter. Por isso que é bom a gente se antecipar quando as primeiras acnes, as espinhas começam a surgir, sabe, vai procurar um dermatologista, né, que geralmente elas dão nos lugares onde mais aparece, ou é no rosto ou é nas costas durante a tua praia. Não Uhum. existe acne no cotovelo, na barriga da perna e na coxa, né, no bumbum, na barriga. Está justamente aonde tu tem que olhar. Uhum. Rogério, Hum. eu sempre penso que as pessoas elas precisam de tempo em tempo, e quando eu falo as pessoas, somos todos nós, inclusive eu, você certamente não é porque é psicólogo que está isento de emoções, né, tá, todos Não, nós não, a estamos. gente é carregado, muito pelo contrário, né. É, assim, ainda tem as tuas e mais as dos outros, né. Sim. Mas o que eu quero dizer é que todos nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos dar uma paradinha de vez em quando, e se talvez de vez em quando seja todos os dias em algum momento, e fazer as perguntas certas. A gente deixou de fazer as perguntas certas para si mesmo, né. Por que que eu sinto vergonha? Ou da minha aparência, ou da minha essência, ou da minha família, ou da minha condição financeira. Por que que eu sinto? Porque a gente deixou de fazer as perguntas e ao deixar de fazer as perguntas, a gente também deixou de considerar as respostas. E aí as respostas que fazem sentido para outras pessoas, para outros coletivos, a gente compra como se fossem verdades absolutas e não são. Olha, Beverly, o que a gente vê, assim, que dos anos 60 ali, tinha um padrão, né, de musculatura, te lembra? Não sei se Uhum, tu te recorda que vinha nas revistas, aqueles corpo bonito de Miss Universo, Mister Atlas, sabe? E as pessoas iam por halterofilismo, né? Hoje as pessoas vão para academia buscar esse corpo bonito, né? uhum, E muitas vezes vão toda estilosa, né? Acho que uhum, é válido. Um uhum, tênis disso, uma leg daquilo, um top disso, um amarrador de cabelo, uma garrafinha d'água de marca, sabe. Mas isso a maioria é para camuflar, sabe. A gente consegue enxergar uma camuflagem aí, né. As pessoas querem estar mais um brilho, assim, artificial para poder camuflar a sua inibição. Porque quem não uhum. tem inibição nenhuma vai até com um shorts, né. Uhum, uhum. É isso. É, aí é que tá também, né, tem um papel da inibição que também ocupa um lugar, ser totalmente desinibido também é estar alheio ao mundo, é aleatório, né, fora da curva.
tem uma Não parte. pode ser muito espaçoso, né, ocupando o lugar Isso, dos outros, né. isso. Praiado, né. Tem um lugarzinho, mas é aí que tá, né, as medidas estão desajustadas, né, Rogério? As Sim, medidas estão desajustadas. Agora são 11h33, eu vou pedir licença ao Rogério um minutinho, Rogério, a gente vai tomar uma aguinha, eu e você, a gente vai dar uma paradinha, vai se abraçar. Eu me abraço, tá o Rogério legal. se abraça lá, e a gente vai fazer um intervalo e voltamos na sequência. Pode ser, Rogério? Pode, na boa. Fechou então. Deixa eu aqui atualizar o intervalo bem rapidinho, na sequência a gente já tá de volta. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. 11h34. Associados da Apopex agora têm descontos exclusivos para consultas de pronto atendimento 24 horas nos hospitais Virve Ramos e Saúde. Para usufruir deste benefício, é preciso fazer o cartão Bem Viver Saúde direto na nossa sede. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Ainda não é associado? Traga sua documentação e faça parte da Apopex. 11 graus. O frio chegou e as novidades também. Na loja Rio Branco você encontra tudo para se aquecer com estilo nesse inverno. Moda feminina e masculina, além de lindas opções em cama, mesa e banho para toda a sua família. E mais, variedade completa em tecidos. Passe na loja Rio Branco, na Rua General Sampaio 31, próximo à Igreja dos Capuchinhos. Ou ligue 3226 1347. Loja Rio Branco, seu inverno mais aconchegante começa aqui. Live especial da Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, pela Tua Rádio São Francisco. Terça, dia 26, das 8 da manhã ao meio-dia. Estaremos ao vivo, direto de Farroupilha, acompanhando um dos maiores eventos de fé do Brasil. Entrevistas, relatos dos romeiros e a tradicional missa campal que emociona milhares de fiéis. Acompanhe pelas redes sociais da Rede Tua Rádio. Live especial da Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, a pizza Sensação de Caxias, 30 39 0153. Loja Rio Branco, comércio de tecidos, General Sampaio 31, bairro Rio Branco. Fone 32 26 13 47. Super Apolo, aqui você é de casa. De Cacau Store tem uma loja de chocolate de Gramado pertinho de você. Está se preparando para a próxima safra? O Sicredi já tem soluções para antecipar o seu custeio. Produtor, adquira insumos como sementes, fertilizantes e defensivos com condições diferenciadas e taxas especiais. Coloque seus planos em prática e conte com o Sicredi para investir na sua produção. No Sicredi não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes da safra começar. Caxias do Sul, temos uma novidade especial para você. A farmácia Unimed Centro está em um novo endereço. Um espaço moderno, com localização central e com toda a praticidade e confiança para você viver o seu melhor cuidado sempre. Venha conhecer. Avenida Júlio de Castilhos, 2206. Esperamos você! Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, 11h38, o programa tá na pauta dentro do Temática, sexta-feira, dia 22 desse mês de maio. Pasmem, já é praticamente a última semana. Semana que vem acabou maio. A gente sabe, né, Rogério, que quando acaba maio, vem junho, já é Natal. Tu piscou o olho, já é Natal. Já é Natal. Quando vem um feriado atrás do outro, é Natal. É isso aí. Então já tem a Simone cantando lá, o Roberto Carlos também já começa a fazer o show, a gente já começa a ouvir as propagandas. Meu Deus, né? Então aproveite os dias. E a gente está trazendo um assunto aqui de extrema importância, Rogério, que tem a ver com a questão de colocar a vergonha no lugar certo, né? Então, por exemplo, a vergonha tem um papel? Tem um papel. A inibição tem um papel? Tem um papel. Mas a gente também precisa colocar estas características, essas condições, esses comportamentos no lugar certo, né, Rogério? Um pouquinho de vergonha não faz mal para ninguém, mas, por exemplo, tem gente que chega, eu vou dar um exemplo claro, né, que inclusive foi uma ouvinte que pediu para não mencionar o nome dela aqui, então não vou mencionar. Mas ela escreveu aqui durante o intervalo, estava digitando no final do bloco e durante o intervalo ela concluiu que ela tem, né, na família, ela faz almoço de final de semana. É que eu tô tentando aqui achar um jeito de não falar os nomes, tá? Porque ela me pediu para não falar. Então, enfim, tem almoço de final de semana da família. Aí ela vai com a sua família e é na casa, por exemplo, de uma irmã dela. Aí essa irmã tem uma filha e essa filha tem um namorado. Aí o namorado chega lá, né? Então, chega na casa dela, é a sobrinha, chega na casa, chega, não dá oi pra ninguém, entra, abre a geladeira, pega a cerveja que as pessoas levaram para depois, pro churrasco, já vai bebendo, não pede licença, né? E aí, o que ela quer trazer é que as pessoas deveriam ter vergonha de chegar na casa dos outros abrindo a geladeira. E não tem. Eu achei, eu achei ótimo exemplo, porque é bem verdade, né? Como assim tu chega na casa de alguém sem vergonha e abre a geladeira das pessoas e saem comendo assim do nada? Tu até pode abrir, mas pelo menos repõe antes de ir embora, né? Ou pergunta, né? Posso? Eu posso? Eu Tem acho, gente eu, que é eu acho íntimo. espaçosa mesmo, Eu acho íntimo chegar na casa de alguém e abrir a geladeira, Rogério. Me desculpa, se a pessoa tem que ser íntima para abrir a geladeira Sim. da casa de alguém. Ou até para pedir água, né, Bárbara? Posso tomar um copo d'água? Sim, pega a jarra na geladeira. A pessoa autoriza, né? Sim, se autorizou, tudo bem, mas chegar assim do nada. Outra, chegar as pessoas. Isso agora não é ouvinte. A ouvinte falou dessa questão da geladeira, né? Que a pessoa Sim. sem vergonha entra lá, abre a geladeira, pega o que tiver que pegar e vai abrindo, né? E até ela contou um caso aqui dessa mesma pessoa que esse rapaz, né, esse namorado, ele gosta mais de doce do que de salgado. E diz que não raro, uma vez aconteceu, ela contou aqui no WhatsApp, que uma vez ela tinha levado um pudim, desinformou, levou o pudim que era sobremesa. E aí, como ele gosta muito de doce, ele foi lá e cortou o pudim, Rogério, e comeu antes do almoço. E ela disse, puxa vida, né? Eu fiz aquele pudim, ela acha tão bonito assim entregar a sobremesa inteira, né? Inteira. E já chegou sobremesa partida, já meio esbudegada, assim, esculhambada. Tem Enfim. pessoas que invadem mesmo e querem marcar território através de ações agressivas, né? Eu tô rindo sozinho porque é muito engraçado. Enfim, eu ia contar, Rogério, que eu já vi, né, pessoas que chegam na casa, não são tão íntimas, né? Chegam na casa e aí você tem lá, sei lá, a porta do seu quarto você deixou fechado, né? Por quê? Porque dentro da tua casa tem ambientes que são do foro íntimo. Tua casa, teu quarto, talvez teu guarda-roupa. E eu já vi isso, ninguém me contou. Pessoas que, deixa eu conhecer tua casa. Essa mania de tem que visitar a casa como se fosse um passeio turístico, né? Hospitalidade, né? É, o passeio turístico. E aí vai e abrir não só a porta do quarto, como abrir a porta dos guarda-roupa, Rogério. Sim. Parece aquela música Te fraga, te fraga, te fraga. E aí a pessoa fica assim, né? Sem saber o que dizer, né? Então, tem lugares que a vergonha cabe muito bem, né? A gente devia ter vergonha de fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho isso aí de chegar e mostrar a casa um modelo muito antigo, sabe? Acho que só mostra a casa para as pessoas que são íntimas mesmo. Sim. Na verdade, Fica na sala e na cozinha, eu vou ou na área de serviço. Eu vou atualizar aqui a minha visão sobre esse assunto. Eu acho que não é só uma questão de mostrar a casa para os íntimos, é abrir a casa.
Essa Sim. ideia de que você tem que fazer na tua ca "Ah, quando é que vai sair uma janta na tua casa?". Para algumas pessoas a resposta é: "Nunca". Nunca. Nunca! A gente pode se encontrar num restaurante, a gente pode se encontrar num salão de festas, porque assim, a gente tem que normalizar, Rogério, que a casa da gente é o nosso sagrado. Não é Sim. todo mundo que não é E todo existe mundo. lugar neutros para isso, para É, encontros, né. isso. Você pode não tem a ver com não gostar da pessoa, não é sobre isso. É sobre que a nossa casa não precisa estar aberta para todas as pessoas o tempo Sim. inteiro. Ponto. Simples assim, né. É, e depois conforme tua atitude, tu que vai autorizar essa interferência no teu ambiente, né. Sim, Tem pessoas que interferem mesmo. sim, sim. É, e tem pessoas também, a gente tem que normalizar que as casas cada vez estão ficando menores, né, Rogério? Sim, Pequeninhas, ambientes pequenos que foram feitos praticamente só para você dormir, tomar um banho. Então, eles não comportam também você fazer, receber. Tem pessoas que criaram um ecossistema, né, desenvolveram sua residência com espaços possíveis para isso e que prezam isso. E outras pessoas que gostam de se reunir com pessoas fora de casa. Também tem que normalizar que não é que eu não queira te receber. sim. Talvez o meu ambiente não seja preparado para isso, seja melhor fazer isso fora e tá tudo certo, né? Sim, e depois uma coisa tem que ficar claro, né, Beverly, o teu ambiente ele é um lugar sagrado. Só Uhum, vai entrar ali quem tu quiser, né. uhum. É isso O aí. nosso sagrado tá todo ali. Uhum. A Ana Célia, Rogério, ela tinha falado da questão da piscina, né, que abraçou ela hoje de manhã, bem cedinho. Ela disse que a idade, Rogério, enruga o corpo, mas se a gente desistir, largar, né, jogar a toalha, ela também pode enrugar a alma. Boa, né? Olha, Poética ela, hein? pode repetir isso? Gostei. Vamos lá de novo, então. A Ana Célia diz que a idade, ela enruga o corpo, mas se você desistir e jogar a toalha, ela também pode enrugar a alma. Sim. Ah, bom, o importante é a gente sempre olhar para o nosso corpo na forma mais bela possível. Não existe corpo feio, existe corpo saudável, tá, Beverly? Uhum. Nem bonito, nem feio. O que existe é um corpo saudável. Uhum, perfeito. A Paty Tomazini, ela diz o seguinte: "Rogério, eu não sei se eu tenho ou não vergonha, mas reconheço que tenho uma certa timidez. Demoro para me sentir à vontade e então me escondo atrás do sorriso". Mas, Rogério, pelo que a Paty fala aqui, se esconder atrás de um sorriso, talvez seja o melhor lugar para a gente se esconder, se tiver que se esconder, né? E tem pessoas que vão nos lugares e elas fazem um raio-x antes de se envolver no lugar. São observadoras, né. Uhum. Tá tudo certo. Nesse caso da Paty, me parece que ela colocou a vergonha no lugar certo. A gente fica um pouco, tímido até quebrar o gelo, até conhecer melhor mas isso é Sim. normal, isso é normal. O que não é normal talvez, e agora eu jogo pra ti que é o psicólogo, né, Rogério, que talvez não seja normal, é você já tem uma certa ambientação, você escolheu estar ali, você, tem um certo relacionamento e ainda assim você fica com vergonha de dizer o que pensa, quando é solicitado, de se mostrar quando é necessário. Vou dar um exemplo claro do que eu quero dizer. Tem pessoas, Rogério, que vendem alguma coisa, vendem lá massa, vamos colocar o exemplo, vendo macarrão, certo? Tá. E aí vai lá na rede social, mostra como é que você faz o macarrão, mostra todos os insumos, coloca lá o cardápio, né, a lista dos preços, macarrão assim, macarrão assado, os tipos, as quantidades, coisa e tal, e fica esperando alguém te chamar. Aí o Rogério passa por essa pessoa presencial e diz: "Olha, eu vi lá na sua rede social que você faz assim, faz assado". "Sim, tá lá na rede social". "Ah, tem esse preço, tem aquele preço". "Sim, tá lá". Mas a pessoa não diz: "Eu tenho aqui a pronta entrega, tu quer? Tá aqui, tá aqui". Por quê? Porque não tenha, porque tem vergonha de dizer. Tem vergonha de dizer: "Eu vendo macarrão, quer comprar?". Simples assim, né, Rogério? Então, a vergonha, ela tem que ser colocada no lugar certo. Você não está fazendo nada de errado, você está fazendo uma coisa boa. Ao Se tivesse passo se você tem alguma condição, algum de transferir algum produto para alguém, ou vender, ou negociar, é a melhor coisa saber se vender. pra que Não ter é vergonha, negativo né? isso. É isso aí. Isso é positivo, tu saber se vender. Eu faço isso da melhor forma possível e com amor.
Pronto, se vende bem. Aí é que tá, né. E aí tem gente que faz uma entrega, não conhece o produto, não participou, né, tem um serviço que é duvidoso, mas tem um bom discurso, é comunicativo, e aí a pessoa vai lá e vê. Mas aí ela tá vendendo sem ter mérito de ca eu não tô querendo aqui não é só um exemplo, tá, gente, só um exemplo. Sim. A gente sabe que tem A lugar para técnica tudo. de venda, né. Isso, tem lugar para tudo. Mas o que eu quero dizer é que os sem vergonha, as pessoas que não têm vergonha, por vezes elas também não têm ética. Sim, E estão fazendo. E às vezes por um excesso de ética a gente não faz o básico, o mínimo. E aí tá errado, né. sim. Eu vejo assim, ó, que as pessoas que têm uma timidez ou que têm um pouquinho a mais de vergonha exacerbada, deveriam olhar para si e procurar se livrar disso o quanto antes. Porque isso vai te levar a lugares melhores, sabe, de comunicação, de relacionamento com as pessoas, e tu vai adquirir também essa liberdade criativa que é a expressão, sabe, no olhar, na fala, no corpo, no gestual, e tudo vai se tornar bonito. E o teu próprio espectro vai prospectar pessoas que pensam sobre a tua liberdade. Tu vai atrair coisas boas, né. Uhum. A Isabel Viapiana, do bairro Desvio Risso, querida dela, ela brincou com a gente aqui. Rogério, quem sabe aquelas pessoas que não têm vergonha de abrir as geladeiras das casas dos outros sejam fiscais da Anvisa. Vai que tem um iogurtinho estragado ali dentro. Ela dá risada, né? Tá brincando com a história, né? A Ana Célia, ela voltou aqui, ela puxou uma cadeira conosco aqui. Obrigado, Ana. Ela diz: Rogério, você é incrível. Ela diz: "Eu fui uma criança muito envergonhada, reprimida, me amo muito mais agora, e isso só se materializou aos 47 anos, onde a menopausa, uma depressão e o autoconhecimento fizeram parte desse crescimento. Coisa boa envelhecer com saúde mental", diz a Ana Célia. É, e depois tem uma, Beverly, houve uma época, não, eu não vi mais, sabe, mas sei que tem, mas não vi, que as pessoas faziam bastante grupo de consciência corporal, sabe, Uhum, e daí tinha que olhar nos olhos, olhar no corpo, tinha que dançar, se movimentar, tinha que uns conversar com os outros, fazer elos, né, fazer corrente dentro do grupo. Isso aí facilitou bastante esses movimentos de terapias corporais e consciência corporal, sabe, uhum. e Ah, hoje praticamente está pouco, né. sim. O João mandou aqui no WhatsApp um comentário bem interessante. Ele diz o seguinte: ele mora numa vizinhança, Rogério, que é um condomíniozinho um pouco fechadinho, assim, não é um prédio, tá? Pelo que eu entendi, são aqueles espaços em que é um terreno com várias casas, né? Tipo sobradinhos, e as pessoas não é bem um condomínio, não tem lá uma legislação, mas assim, uma regra, né? Mas eles se reúnem de tempos em tempos para discutir coisas que são das áreas em comuns. É o que o João está contando aqui, não diz o bairro, nem nada, mas é isso. E aí tem lá uma determinada vizinha, diz ele, que quando é chamada para as reuniões, ela diz que ela não vai porque ela tem vergonha de se colocar com as outras pessoas, ela se sente envergonhada. E aí, quando dá alguma coisa errada, ela é a primeira a sair pra rua, gritar, fazer escândalo, chutar as coisas das outras pessoas. Sim. Chutar é bom, né? Chutar as coisas das outras pessoas. Isso envolve balde, animais, plantas, que ele já viu várias cenas. E ele sempre se perguntou como é que essa pessoa tem vergonha de tratar de assuntos, né, quando eles estão sendo dialogados, porque ela se sente envergonhada, mas não tem vergonha de fazer uma coisa assim que é tão vergonhosa que é dar chilique. E é verdade, como tem gente que não tem vergonha de dar chilique, né. Olha, existe aquelas pessoas que são mais honestas com sua timidez, que tem medo de cair no ridículo. E tem pessoas que ultrapassam o ridículo, sabe. Eles estragam a linguagem do ridículo. Ai, 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 agora eu tive que rir sozinha. Pensa na cena, a pessoa chutando os baldes dos vizinhos, gritando na Chutando o pau rua. da barraca. É, de fato, isso é um pouco vergonhoso. Acho que se a gente Eu vejo assim, Débora, entre a vergonha e o sem vergonha, o que vai falar mais alto ali é tu ser diplomata, tu conseguir ser diplomático com a situação, sabe. Sim. Às vezes tu até pode perder a diplomacia, né,
mas antes tenta a diplomacia, né? Isso aí, aí é que tá, aí que mora o cerne da questão, não é se a pessoa nunca deu xerique, porque quem nunca, né, Rogério? Um xeriquinho de vez em Não, quando todo mundo já deu é, uma vez, já todo mundo deu. já surtou. Mas ao menos a gente não vai dizer assim, né, de formas mais, digamos, convencionais que: "Ah, eu tenho vergonha de me expressar". Se você não tem vergonha de dar xerique, então você trabalha a questão de não ter vergonha de se expressar, né, Rogério? É que tu fica embotando tanta coisa que um dia aparece um disparador e tu resolve botar tudo para fora num ato só. Entendi, A mas peça teatral de um ato só. aqui tu tá explicando aquilo que é um surto, né, mas O o João escreveu aqui: "É quase todo o dia, dia de chilique". É uma maneira de chamar atenção, né. Quanto maior a Ai, atenção, maior a carência, né. Jesus na causa. Olha só, o Charles de Viamão, ele mandou um recadinho em áudio, Rogério, então eu vou rodar direto aqui do celular, vamos ver se você escuta, tá bom? Ok. Bom dia, Rogério. Bom dia, Beverly. Temperatura aqui em Viamão, 16 graus, ouvindo. Pois é, né? Essa história é aquilo que nós estava comentando, que você comentou, até levantou essa lebre naquele assunto do casamento. De pessoas que vendem, né, o produto lá, falam de casamento, mas separaram umas 300 vezes já, né, na vida. Isso tinha antigamente, né? O Fábio Júnior, né? Mulherada, é um homem pra casar, não sei o quê. E era o cara também se divorciou já umas trocentas vezes e casou de novo. Então acho que a gente tem que olhar, né? Aquilo, diferenciar o que é um produto, está sendo marketingizado, na verdade, vendido, né? Ou do que é real, né? Porque às vezes você pensa numa situação, você olha uma situação ali, está sendo imposta para ti uma coisa que, quando se você conhece a fundo, não é real aquilo. Então é isso. Abraço, tudo de bom, sempre ouvindo temática em 79.9. Maravilhoso, Charles, muito obrigada. Rogério, para te se situar aqui no programa que o Charles está falando, na última quarta-feira, nós fizemos esse programa Tá na Pauta sobre o papel, o lugar do casamento à luz da espiritualidade no nosso tempo, né? Porque as pessoas casavam por um motivo, hoje elas ficam juntas por motivos talvez diferentes, né? Então, a gente fez um programa sobre isso, e é disso que o Charles está falando, porque eu mesma mencionei que, o Rogério conhece um monte desses que eu tô falando, que vão lá dar aula sobre como encontrar o par ideal, como Sim. manter seu casamento nas chamas, como preservar a vida de casado, a importância do papel de casado. Só que são pessoas que muitas vezes não têm lugar de não descasaram, têm uma vida, amorosa e civil muito, mas muito conturbada, até Sim, presa às vezes por não pagar pensão, preso ou presa, não é só o homem, né. O sim. mesmo vale para também um tempo no Brasil em que vários consultores, né, coaches financeiros davam aula de como ganhar dinheiro e eram pessoas falidas. Falida, mas sabe o que é falido? Falido de não ter dinheiro para comprar o pão amanhã. E aí dando aula para os outros, vendendo essas aulas, vendendo estes conselhos. Então, o que eu quis dizer no dia do programa é que nós, pessoas comuns, precisamos também, ter um critério de onde a gente vai beber informações dos conselhos, tem Sim. tem que ter uma certa credibilidade, tem que ter uma formação, tem que ter uma qualificação, porque senão a gente compra um conselho ruim, como se fosse um conselho bom, era isso. E aí ele vem com essa questão aqui da vergonha, né, que as pessoas muitas vezes também, elas acabam perdendo a noção, por quê? Porque tem um monte de gente fazendo piti, um monte de gente sem vergonha, Sim, vendendo os seus atos sem vergonhas como se fossem coisas boas, e não são, né. sim. E a rede está aí para isso, né. Para os perversos também, né. Aliás, fazem bom uso, né. Bom uso. Os perversos estão fazendo bom uso aí das redes, da E eu internet. estava vendo ontem e hoje, e a tendência vai ser aumentar agora com a IA, né. Eles estão Sim, perdendo o controle sobre a IA, né. sim.
É verdade. A Isabel só brincou com a gente aqui, né, Isabel Viapiana, que literalmente tem gente chutando o balde. Quantos prejuízos. É fato, né. Rogério, falamos aqui de alguns lugares, né, em que a falta de vergonha acontece, né, mas também você pontuou, né, que uma certa inibição, uma certa vergonha, por vezes, também ela é salutar. Mas agora no fechamento do programa, eu queria te permitir fazer um arrazoado, Rogério, sobre, esse equilíbrio entre o lugar de uma certa inibição, de uma certa timidez, com aquele lugar que é o lugar da falta de ética que se transforma em atos de sem vergonha. Olha, Beverly, o ato mais que eu vejo assim, é o ato dessa traição financeira que tem atrás dos grupos de pirâmides. Eles atraem as pessoas romanticamente, sabe, que é um baita de um sem vergonha, para te enganar financeiramente. Esses grupos de pirâmides, eu acho que é um malefício da sociedade, porque eles exploram a timidez das pessoas, pessoa muitas vezes que não sabe dizer não, fazem convites aleatórios, as pessoas vão, dão um chá, dão isso, dão aquilo e depois vende alguma coisa que sabe que a pessoa não vai receber. Sem vergonha e sem pudor de enganar, né, Rogério? Que Exatamente. sabem que estão Sai enganando, para né. enganar as pessoas. Uhum. É isso aí. Aí é que tá um lugar que a falta de vergonha não deveria existir, né. Tu tá É, sabendo que tu vai enganar, puxa vida, teria que ter sim. vergonha, deveria ter vergonha, né. Pura maldade, sabe. Pura maldade. E muitas vezes tu faz isso com o irmão, com o parente, com a cunhada, com o primo, com um colega, com um amigo de infância, com um amigo de trabalho, sabe. Tu sabe que vai enganar a pessoa e vai fazer. Desviar a merenda escolar, tenha Sim, vergonha, né. sim, Usar um dinheiro que não é teu, tenha vergonha, né. Agora, exatamente. não tenha vergonha de si, né, Rogério, porque eu sempre aliás, até gravei um videozinho, coloquei lá nas me nos meu no meu Instagram hoje, porque tô muito chocada com isso, a gente, Rogério, não deveria ter vergonha de ser quem é. Não deveria Sim. ter vergonha de ser quem é. Eu entendo que a gente possa, às vezes, se comparar com outras pessoas e achar que outros são melhores, mas isso não invalida quem você é. Que sempre terão pessoas melhores, certamente, Rogério. A gente vai ao longo da E jornada da depois tem gente. uma, Beverly, da minha parte eu procuro melhorar todo dia, Isso aí. dar uma polida, sabe, porque eu sei o quanto a gente nasce grosseiro e o ambiente que a gente vive é grosseiro, às Uhum, vezes a gente se encontra em situações grosseiras e a gente tem que se defender. E chega um uhum. ponto que a gente vai pulindo essas defesas e se tornando um bom cidadão, uma pessoa melhor. E não esquece dos barracos que fez e olha para trás dos surtos que tiveram. Isso aí. E aí olha com, digamos assim, com uma consideração, se coloque no colo, isso que eu quero dizer, não é necessariamente só ter vergonha. Claro, todos nós olhamos para o nosso passado e tem coisas que a gente se envergonha de ter feito, pensado e Sim. participado, né, Rogério, porque a gente não é perfeito. Mas continuar tendo atos que te envergonha, aí é que tá. Então, melhorar todo dia, mas ao mesmo tempo também não ter vergonha da sua casa, não ter vergonha dos Sim. seus pais. Tem gente que tem vergonha dos pais porque os pais são semi-analfabetos ou analfabetos. Olha só que aí sim eu penso, como a gente perde tempo na vida, né? Tendo Sim. vergonha de uma coisa que às vezes, Rogério, tem um valor enorme, sabe? Um valor enorme. Que tem muitos desses que não tiveram acesso a um banco de escola nunca, porque não tiveram oportunidade, mas trabalharam suado para que você tivesse, né? E isso tem um filme que fala sobre isso, que é o Valor Sentimental, né, Uhum. tá no MUBI. Isso aí, não tenha vergonha do que não é vergonhoso, só do Não que é, tem, né. exatamente. Seja autêntico, se não saia para agradar as pessoas, saia para mostrar quem você é, e não perca a simplicidade. Rogério, obrigada pela tua presença, viu, um bom final de semana, até semana que vem. Um abraço para todos, um feliz Caravaggio aí em Caxias. Ah, obrigada, Rogério, até, tchau, tchau. Gente, o Rogério Camargo de Carvalho, nosso consultor